Leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A doutrina das penas eternas já teve a sua época. 20. A crença na eternidade das penas foi salutar até o momento em que os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. É o que sucede com as crianças durante determinado tempo contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas. Chegadas ao período do raciocínio, repelem por si mesmas essas quimeras da infância, tornando-se absurdo o querer governá-las por esses meios. Se aqueles que as dirigem pretendesse incutir-lhe ainda a veracidade dessas fábulas, por certo que decairiam da sua confiança. É isso o que se dá hoje com a humanidade, que sai da infância e abandona as suas fantasmagorias. O homem não é mais instrumento passivo, vergado à força material, nem o ente crédulo de outrora, que tudo aceitava de olhos fechados. 21. A crença é um ato de entendimento, que por isso mesmo não pode ser imposta. Se durante um período da humanidade o dogma da eternidade das penas se manteve inofensível e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso. Imposto como verdade absoluta, quando a razão o repele, ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que o professam, ou então descrê absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que em nossos dias o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. As ideias seguem em curso incessantemente progressivo, e absurdo é querer governar os homens desviando-os desse curso, pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele caminha. É condenar-se, é perder-se. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou morte para as religiões como para os governos. É isso um bem ou um mal? Para os que vivem no passado, vendo-se aniquilar-se, será um mal. Mas, para os que vivem pelo futuro, é uma lei do progresso de Deus em suma, e contra uma lei de Deus é inútil toda revolta, impossível a luta. Para que, pois, sustentar a todo transe uma crença que se dissolve em desuso, fazendo mais danos que benefícios à religião? Contrista dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu e do inferno. As quantias por esses meios arrecadadas, outrora e ainda hoje, são incalculáveis. É o imposto prévio pago ao temor da eternidade. Sendo facultativo esse imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Extinta essa, improdutivo será aquele. A criança cede de bom grado o bolo a quem promete afugentar o lobisomem. Mas, se a criança já não acreditar em lobisomem, guardará o bolo. 22. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura
e provando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. Assim tem sido. Sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Quem vive de velhos e custosos processos nunca deixa de preconizar-lhes a superioridade e excelência e de desacreditar os novos, mais econômicos. Acreditar-se-á, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos copistas? Não. Certamente eles deveriam profligá-la. O mesmo se tem dado em relação a maquinismos, caminhos de ferro e centenares de outras descobertas e aplicações. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas afigura-se-lhe futilidade de que se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social, pelos abusos que a coroçoa, ao passo que o homem, verdadeiramente religioso, tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que o dogma origina e da sua causa, enfim. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. 23. A quem pretenda encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, podemos opor os textos contrários que, a respeito do assunto, não comportam ambiguidades. As seguintes palavras de Ezequiel são as mais explícitas negação não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano acarretasse à sua raça. 1. O Senhor novamente me falou e me disse: donde vem o uso desta parábola entre vós e consagrada proverbialmente em Israel? Os pais dizeis: comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram estragados? 3. Por mim juro, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós, como provérbio em Israel. 4. Pois todas as almas me pertencem, a do filho está comigo, como a do pai. A alma que tiver pecado, morrerá ela própria. 5. Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça. 6. Se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada do bem de outrem por violência, se dá o seu pão a quem tem fome, se veste os que estão nus. 7. Se não se presta à usura e não percebe mais do que tem dado, se desvia sua mão da iniquidade e promove um juízo conciliatório entre dois que contendem. 8. Se caminha segundo a pauta dos meus preceitos e observa as minhas ordens para obrar conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. 9. Se esse homem tem um filho que dê em ladrão e derrame sangue, ou que cometa algumas dessas faltas,
10. Esse filho morrerá muito certamente, pois tem praticado todas essas ações detestáveis, e seu sangue permanecerá sobre a terra. 11. Se esse homem tem um filho, que vendo todos os crimes por seu pai cometidos, se aterrorize e evite imitá-los, 12. Este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. 13. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa de sua própria iniquidade. 14. Se disse: por que o filho não tem suportado a iniquidade de seu pai? É porque o filho tem obrado segundo a equidade e a justiça. Tem guardado todos os meus preceitos, e porque se tem praticado, viverá muito certamente. 15. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá a iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele. 16. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. 17. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. 18. É que eu quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha. Ezequiel capítulo 28. Dizei-lhe essas palavras: eu juro por mim mesmo, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11.